A graça e a paz, amados irmãos, você que me ouve através da internet, você que está no conforto da sua casa, nessa noite vamos adorar a Deus, vamos ouvir o que Deus preparou para nós nessa noite. E por gentileza eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Mateus. Você que tem Bíblia, me acompanhe por favor. Mateus capítulo 8, nós vamos ler a partir do versículo 5. Nós vamos ler do versículo 5 até o versículo 13 de Mateus 8. Eu tenho certeza que Deus preparou algo especial para você nessa noite. Eu tenho certeza que Deus tem um maná do céu para você nessa noite. Eu tenho certeza de que Deus não nos trouxe aqui em vão. E Deus também não colocou você aí de frente dessa telinha em vão. Deus vai falar no teu coração, amém? Então vamos ler a palavra do Senhor que se encontra em Mateus capítulo 8, a partir do versículo 5. E a palavra do Senhor nos diz: Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião implorando: Senhor, o meu criado jaz em casa de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. E Jesus lhe disse: Eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda uma palavra e o meu rapaz será curado. Pois também eu sou homem, sujeito à autoridade. Tenho soldados às minhas ordens, e digo a este: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem. E ao meu servo: faze isto, e ele o faz. Ouvindo isso, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam: em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: vai-te e seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora o servo foi curado. Glória ao nome do Senhor Jesus. Jesus aqui no versículo 5, amados, no versículo 5 nós entendemos o seguinte: quando diz que Jesus, entrando em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião. Centurião era aquele comandante que ele estava à frente, liderava ali um grupo de soldados, entre 80 a 100 soldados. Por isso era chamado de centurião. Ele governava, ele liderava, ele comandava aqueles 100 soldados. Ele era um oficial romano. E aquele centurião não quis nem saber se ela era gentil, porque ele não era da sociedade judaica, ele não fazia parte daquela religião dos judeus. E Jesus era um judeu, ele era um gentil. Mas o centurião, ele quando soube que Jesus estava entrando em Cafarnaum, eu creio que ele já ouvia falar de Jesus, ele ouviu os milagres de Jesus, a fama de Jesus ela ia longe. E aquele homem com certeza deve ter pensado: peraí, o meu servo, ele está doente, o meu empregado, o meu soldado está doente, então eu vou na fonte certa. Oh, meu amado, quantas vezes nós fomos na fonte errada e quebramos a cara. Quantas vezes nós buscamos a cura em lugares errados e quebramos a cara. Mas o centurião não, ele foi na fonte certa. E aqui no versículo 6 diz o seguinte, meu amado: Senhor, o meu criado jaz em casa de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Uma outra lição que esse texto me traz, e traz para mim e para você, é que aquele homem, mesmo sendo comandante, mesmo sendo uma autoridade muito respeitada ali na sociedade, aquele homem, mesmo sendo alguém que tinha todo o poder de pegar aquele soldado e falar: olha, você está doente, você não está servindo agora, então eu vou te excluir. Eu vou te substituir, porque eu creio que ali havia soldados capacitados, valentes, para substituir aquele homem. Mas ele não. Ele mostrou ali um amor por aquele criado. Ele mostrou ali um amor por aquele servo, por aquele soldado. E se preocupou de ir atrás da cura para aquele homem.
E eu te faço uma pergunta, você que me ouve, você que me assiste nessa hora. Você tem se preocupado com o seu próximo? Você tem se preocupado com o seu irmão? Você tem se preocupado com aquele que está doente? Nós estamos vivendo num mundo cheio de turbulências. Nós estamos vivendo num momento caótico da sociedade. Nós estamos vivendo num momento de pandemia em que muitos estão entrando até em depressão. Muitos estão em pânico. Mas nós, servos do Deus Altíssimo, pânico não faz parte da nossa vida. Porque nós servimos ao Deus Todo-Poderoso. Nós servimos a um Deus que tudo pode. Nós servimos a um Deus que mesmo nós sabendo que está por aí um vírus invisível, mas o nosso Deus, Ele é o Deus que destrói todo e qualquer vírus. O nosso Deus é um Deus que destrói toda e qualquer enfermidade. Aleluias. E por isso também nós não vamos negligenciar todo o cuidado que devemos ter. E eu falo para você, tenha cuidado. Cumpra as normas, as regras que o pessoal da área da saúde está te indicando. Use a sua máscara, use o seu álcool em gel, mas tenha cuidado. Mas em nome de Jesus de Nazaré, aquele que morreu e ressuscitou e que vive e está entre nós, eu profetizo na tua vida, esse vírus não vai chegar até você, meu irmão. Esse vírus não vai chegar à tua família, porque a tua família está coberta com o sangue de Jesus, aleluia. A tua família está guardada debaixo das asas do Todo-Poderoso, do grande eu sou, daquele que diz e ninguém pode desfazer, aquele que abre porta e ninguém pode fechar, aquele que fecha a porta e ninguém pode abrir, aquele que nesta noite ainda pode dizer a esse vírus, bata em retirada, e toda a sociedade e o mundo inteiro se ver livre desse mal, aleluias. No versículo 7, meus amados, Jesus diz, eu irei curá-lo. Jesus era judeu, aquele homem era gentil, aquele homem não fazia parte da sociedade judaica. Aquele homem não fazia parte da religião judaica. Mas Jesus não quer saber disso. Jesus, quando quer curar, Jesus quebra protocolos. Jesus quebra regras. Porque judeu não se misturava com gentil. Mas Jesus não quis nem saber. Jesus ouviu a voz do pedido de socorro. E nessa noite, Jesus ouve o teu pedido de socorro, peça para Ele, Jesus, venha ao meu encontro, Jesus me socorre. Pode ser alguém que está doente na tua casa como o servo daquele centurião, pode ser uma prova, uma luta complicada, difícil demais, pode ser um problema na vida conjugal, pode ser um problema entre filhos, pais, eu não sei. Jesus conhece a tua história, Jesus conhece a tua vida, Jesus sabe como o teu coração se encontra agora, e por isso Ele, assim como Ele disse, eu irei curá-lo. Se você chamá-lo nesta noite, se você implorar, se você pedir, se você clamar, Jesus me socorre, ou Jesus socorre um dos meus, Ele responde para você nessa noite, eu irei ao teu encontro, eu farei aquilo que tu estás me pedindo, mas é necessário que você peça com fé, aleluias. No versículo 8, diz o seguinte, mas o centurião respondeu, Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. O centurião confiava que Jesus pudesse curar à distância, por meio da sua palavra. Jesus, Ele cura à distância. Jesus, Ele abençoa à distância. Meu amado, minha amada, eu quero falar para você nesta noite, que Jesus é aquele que estende a mão para aquele que pede, para aquele que confia. Eu não sei onde está a sua parentela. Você é meu irmão, você é minha irmã que ouve nesta noite. Eu não sei se a sua família toda está aí perto de você. Mas eu creio que você tem parentes, familiares que moram longe, como todos nós temos. E assim como nós, assim como eu tenho o desejo de ver toda a minha família salva, assim como eu tenho um desejo, aleluias,
de ver o meu parente salvo, de ver os meus irmãos de sangue salvos. Eu creio que você também. Então peça a Jesus nessa noite: Senhor, vai ao encontro do meu parente, vai ao encontro do meu esposo, vai ao encontro dos meus filhos, vai ao encontro do meu pai, minha mãe, meu irmão. Eu não sei quem está precisando de libertação nesta noite. Eu não sei quem está precisando de salvação nesta noite. Eu não sei quem está precisando de uma cura, seja no físico ou na alma. Clame ao Deus dos exércitos. Clame ao grande eu sou. Creia, porque assim como ele disse, eu irei curá-lo, para o centurião, ele também diz a você nessa noite: eu irei salvar aquele que você tanto tem pedido. Ah, meu irmão, minha irmã, quantas vezes você tem chorado? Quantas vezes você tem perdido o sono na madrugada? De joelhos dobrados. Eu sei o que é isso, perder a noite de sono clamando por alguém que você quer demais ver salvo, por alguém que você quer demais que essa pessoa se renda aos pés do Senhor Jesus. Eu sei o que é isso. Então, se você está assim, busque mais, ore mais, consagre mais, jejue mais. Busque mais do Senhor, mais na madrugada. Meu querido, minha querida, Deus, a palavra do Senhor diz que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa abençoar. E os seus ouvidos não estão tampados para que não possa ouvir. Mas às vezes a minha iniquidade e a tua iniquidade faz separação entre nós e Deus. É assim que a palavra do Senhor diz. E aquele centurião, ele reconheceu e ele confiou que Jesus podia curar o seu servo, o seu soldado, o seu empregado à distância. Por isso que ele chega para Jesus e diz: eu sou homem sujeito à autoridade. Aleluias. Tenho soldados às minhas ordens. E digo a este: vai, e ele vai. E a outro: vem, e ele vem. E ao meu servo: faz isto, e ele o faz. Aquele homem era uma autoridade. Olha a responsabilidade daquele homem, meu irmão, minha irmã. Aquele homem, ele comandava 100 soldados. Aquele homem, ele estava ali na responsabilidade daqueles soldados, daqueles guerreiros, de um exército. 100 soldados já constituem um pequeno exército. Mas aquele homem, ele tinha uma autoridade de dizer: vai, e o servo ia. Faça isso ou faça aquilo, e o servo fazia. Por isso que ele reconheceu naquela hora que a autoridade de Jesus era bem maior do que a dele, aleluia. A autoridade de Jesus é maior do que a autoridade de presidente, de governador, de prefeito, de deputado, de senador. Ele é o grande eu sou, aleluia. A autoridade de Jesus supera toda e qualquer autoridade aqui na terra, meu querido. Então, em nome de Jesus Cristo, não confie em homens. Quantos têm colocado a sua confiança em homens? Quantos têm colocado a sua confiança em um presidente, em um deputado que você votou, no prefeito que você deu o seu voto de confiança? E nós nos decepcionamos. Porque somos falhos. Você pode se decepcionar comigo, eu posso me decepcionar com você, mas Jesus não. Jesus jamais vai decepcionar alguém. Jesus jamais vai colocar expectativas no coração de alguém e não vai honrar. Jesus jamais vai deixar de honrar a fé de um ser humano. Seja ele servo de Deus ou não, a fé é algo que mexe com o coração de Deus. A palavra do Senhor diz que a fé é o firme fundamento daquelas coisas que nós nem vimos ainda. Se você tem pedido a salvação do teu ente querido, creia, peça crendo, peça agradecendo. Ao dobrar os seus joelhos, você diz: Senhor, eu quero fulano salvo. Mas, Senhor, muito obrigado. Eu já te agradeço desde já, porque eu sei que quando eu clamo a Ti, Senhor, Deus dos exércitos, Deus do impossível, e eu creio, eu receberei. Aleluia. Então, meu amado, quando o centurião ele chega para Jesus, ele acredita que a autoridade de Jesus, ela supera
toda e qualquer autoridade terrena. E aquilo ali mexeu com o coração do Pai, mexeu com o coração de Jesus, porque a palavra do Senhor diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Para eu agradar ao Senhor, eu preciso pedir, mas pedir crendo. Porque muitas das vezes acontece que nós entregamos uma causa nas mãos do Senhor. E de repente nós pegamos essa causa de volta. E você pode estar se perguntando, como assim, irmã Rosinha? Como que eu entrego algo para o Senhor e eu pego de volta? Sabe quando é que isso acontece, meu irmão, minha irmã? Quando nós entregamos em oração e falamos, Senhor, essa causa é tua. Eu entrego em tuas mãos e descanso em ti. E daí a pouquinho, você está falando, Senhor, não aconteceu nada até agora. Pai, eu ainda não vi o resultado. Eu não recebi minha bênção. Senhor, eu vou agir. E quando você age por si só, você está pegando de volta aquilo que você entregou nas mãos de Deus. E quantas vezes nós acreditamos no advogado aqui da terra? Quantas vezes nós entregamos uma causa ao advogado terreno e acreditamos, confiamos que aquele homem ou aquela mulher vai resolver aquela causa e nós vamos sair vencedores naquela causa? Mas muitas das vezes nós não confiamos no advogado fiel, naquele que não perde nenhuma causa, aquele que quando nós entregamos e confiamos, ele trabalha, mesmo que muitas das vezes nós não vemos o trabalhar, mesmo que muitas das vezes nós achamos que ele não está movendo uma palha em nosso favor, mas ele trabalha no silêncio. A palavra do Senhor diz que o guarda de Israel nem cochila. Você pode dormir descansado, meu irmão. Você pode dormir descansada, minha irmã. Hoje à noite, algo te preocupa? Ore. Entregue nas mãos do advogado fiel e descansa. Dorme, descansa em paz, porque enquanto você dorme, o Senhor dos Exércitos trabalha ao teu favor. Enquanto você está dormindo, descansando na tua casa, o Deus de Israel, o Senhor dos Exércitos, o dono de tudo e de todos, aquele que criou os céus e a terra e tudo que neles há, trabalha por você. Enquanto você está descansando, aleluias. Versículo 10 diz, ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam, em verdade vos afirmo, que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Por que nem mesmo Israel? Porque Israel é o povo amado do Senhor. Ali era onde Deus deveria achar fé. Ali era onde Jesus deveria achar uma fé tremenda. Mas nem ali Jesus achou uma fé tão grande e tão eficaz, porque moveu o coração de Deus, a fé do centurião. Queridos, nós vivemos num tempo em que fé é uma coisa que está escassa. Fé é verdadeira. As pessoas têm fé em tantas coisas. As pessoas têm fé num amuleto. As pessoas têm fé num objeto. As pessoas têm fé numa toalhinha ungida, numa vassoura ungida. E a gente vê os mais absurdos ensinos acontecendo, infelizmente, em alguns templos, em alguns lugares onde as pessoas pregam a palavra de Deus. Mas eu te digo nesta noite, creia somente na palavra de Deus. Creia somente naquilo que está escrito nesse livro sagrado. Amados, o servo de Deus tem um manual. O manual é a Bíblia Sagrada. Nós temos que seguir por ele. Se você ainda não encontrou o caminho certo, procure na palavra, porque a palavra do Senhor, o próprio Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se você ainda não encontrou o caminho, se você está nesse mundo procurando um lugar, você ainda não se achou, essa que é a verdade. Você ainda não se achou, você não sabe para que você veio a esse mundo, o que você vai fazer, e quando você partir daqui, você vai para onde? A Bíblia Sagrada tem resposta para tudo. A Bíblia Sagrada, o nosso manual, nossa regra de fé, é a palavra de Deus. Busque. Se você procurar, você vai encontrar o teu caminho.
E se você não tem vida, porque a sua vida tem sido uma vida de tribulações, tem sido uma vida de lutas e mais lutas, e você luta e não vê resposta, você ora e não vê resposta, sabe o que é que eu te digo nesta noite? Procure a fonte da vida. A fonte da vida se chama Jesus Cristo de Nazaré, aleluia. Então, meu querido, voltando aqui para o texto, no versículo 10, Jesus se admirou da fé daquele homem, e ele disse, ele afirmou no versículo 10, que nem Israel ele achou uma fé como aquela. Como tem sido a sua fé? A sua fé tem sido abalada? As lutas que têm te assolado, têm abalado a sua fé? Você tem deixado de acreditar no Senhor? Porque hoje em dia nós, infelizmente, olhamos para tantos servos, e a gente ouve servos de Deus falar assim, eu já não creio mais em nada. Isso é triste. Isso entristece o nosso coração quando nós ouvimos isso. Imagina o coração do Pai. Você imagina o coração de Deus ouvindo um filho dele, uma filha dele dizendo, eu não acredito mais em nada. Sabe por que acontece isso? Porque muitas das vezes nós não colocamos o foco em Jesus. Muitas das vezes nós não acreditamos naquele que está sentado no trono, mas que os ouvidos dele estão inclinados a ouvir a minha e a tua petição. Às vezes você pede, mas pede em vão. Da sua boca sai palavras, mas sai palavras em vão, como ao vento. Mas a tua palavra que sai da tua boca quando você clama tem que ser uma palavra confiante. O teu pedido tem que ser um pedido confiante. Peça a Deus nessa noite, Senhor, me dá a fé que aquele centurião tinha em ti, Jesus. Eu preciso crer como aquele centurião creu, Jesus. Aleluia. E no versículo 11, meus amados, ele diz, digo-vos que muitos virão do Oriente, assim Jesus falou para o centurião. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. O Senhor Jesus, nesta noite, Ele diz para mim e para você, que não é só judeu. O céu, eu costumo falar que o céu vai ser um lugar de surpresas. Eu costumo falar e acredito nisso, que nós vamos encontrar pessoas nos céus que a gente olhava e falava assim, essa aqui não vai. Esse aqui não vai. Sabe por quê, meu amado, minha amada? É porque nós temos o costume e o pecado, porque isso é pecado. A mania de julgarmos pela aparência. Às vezes nós olhamos o irmão que é caladinho lá no canto dele. Às vezes aquele irmão é tímido, é o jeito dele. Cada um tem uma maneira de adorar. Eu sou uma pessoa mais extrovertida, eu sou mais uma pessoa mais alegre, mais comunicativa. Mas de repente você que me assiste nessa noite é aquela pessoa que entra na casa do Senhor e procura o cantinho mais escondido. Você procura o lugar onde você não se destaca. Às vezes você entra e senta lá no último banco, mas só Deus sabe como você está adorando. Porque Deus conhece o teu coração, Deus conhece o teu íntimo, e é por isso que eu digo que o céu é um lugar de surpresa. E às vezes nós botamos fé de que fulano vai para o céu, eu vou encontrar fulano lá. E olha, nós poderemos nos surpreender. Nós poderemos nos decepcionar quando chegarmos lá e procurarmos a Maria, que nós costumávamos dizer que Maria era uma mulher de Deus de verdade. Maria era uma serva de Deus porque orava dia e noite, porque não perdia um culto, porque a Maria estava nas vigílias, porque a Maria estava em todas as programações. Mas de repente o coração da Maria não estava contrito no Senhor. Era um coração que não estava ligado na videira verdadeira. Muitas das vezes a Maria fazia coisas para chamar a atenção ou para agradar alguém. Mas eu digo a você nesta noite, procure agradar ao Senhor.
Mesmo que as pessoas olhem para você e não deem nada por você, Deus já deu tudo o que Ele tinha de dar por você. Ele deu Jesus Cristo, o seu único Filho, que morreu naquela cruz para que hoje eu e você tivéssemos a fé do centurião. Jesus morreu naquela cruz para que hoje nós pudéssemos ouvir essa palavra que está dizendo que virão pessoas do Oriente, do Ocidente, de tudo que é país, Brasil, Japão, Estados Unidos, seja da onde for, gentios ou não, pessoas que se chegarem ao Senhor de coração quebrantados, se renderem, se arrependerem, porque a palavra do Senhor diz em relação ao nosso pecado, que aquele que se arrepende, aquele que confessa o seu pecado e deixa, alcança misericórdia. Aí é onde está o problema. Muitos dobram os seus joelhos, choram, mas não se arrependem. Sabe por quê? Porque o arrependimento genuíno é aquele que produz mudança. E essa mudança, ela começa no teu interior. A palavra do Senhor, ela é bem clara quando diz que nós não devemos nos conformar com este mundo, mas devemos transformá-los por uma completa mudança da nossa mente. Se a minha mente, se a tua mente mudar, as nossas atitudes mudarão e nós seremos nova criatura. E continuando aqui, no versículo 12, ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Os filhos do reino serão lançados para fora nas trevas. Os filhos do reino são aqueles que eu acabei de falar para você. São pessoas que muitas das vezes nós achamos que já estão com o passaporte carimbado para os céus. E na verdade não estão. Quantos o Senhor Jesus vai olhar e dizer: eu não te conheço. Aparta-te de mim. A palavra do Senhor diz que muitos vão dizer: Senhor, em teu nome eu expulsei demônios, em teu nome eu curei, Senhor. E ele vai dizer: eu não vos conheço, aparta-te de mim. Ele vai separar os bodes para o lado esquerdo, as ovelhas para o seu lado direito. Então, amado, minha amada, que nós vamos nos esforçar para sermos aquelas pessoas que vêm do Oriente e do Ocidente, de todas as partes, para entrarmos para as bodas do Cordeiro, para entrarmos ali para a grande festa, e eu e você, em nome de Jesus, estaremos ali para vê-lo face a face, porque a palavra do Senhor diz que assim como Ele é, nós o veremos, veremos a marca dos cravos em suas mãos e em seus pés. E para encerrar, Senhor, no versículo 13, então disse Jesus ao centurião: vai-te e seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora o servo foi curado. Jesus curou aquele servo do centurião da maneira que ele creu. Se você crê que Jesus pode visitar o teu amigo, a tua amiga, o teu esposo, a tua esposa, teu filho, eu não sei. De repente o teu filho está nas drogas. De repente o teu filho está na prostituição. De repente o teu filho saiu de casa, a tua filha foi embora com o namorado. Eu não sei qual é a tua situação. Mas se você crê com essa mesma fé do centurião, Jesus ainda hoje, Ele pode visitar a tua filha, Ele pode visitar o teu filho, o teu esposo, aonde eles estiverem. Porque o Espírito Santo é o único que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Você, mãe, você pode, sei lá, eu acho que você já muitas vezes já falou: filho, esse não é o caminho que Deus quer para você. Filha, sai dessa vida. Esposo, sai dessa vida. E eles não te ouviram. Eles não te deram atenção. Sabe por quê? Porque nem eu e você temos o poder de convencer. Quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo de Deus. Mas a palavra que eu quero trazer para você nessa noite, e o tema que eu escolhi para essa mensagem nessa noite é a fé inabalável do centurião. A fé inabalável do centurião. Se você que me ouve nessa noite, talvez você esteja pensando: como eu queria ter essa fé. Como eu queria, irmã, ter essa fé para conseguir aquilo que eu tanto tenho desejado. Para conseguir aquilo que eu tanto tenho pedido.
Peça a Deus. Sabe por quê? Porque Ele é a fonte inesgotável. Quando nós pedimos para o Senhor, nós pedimos confiando. Sabe por quê? Porque aquele que nós pedimos é mais do que poderoso. Ele nos dará infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. E o desejo do meu coração para você nessa noite é que você nunca mais diga: eu não estou crendo em nada. Que nunca mais você diga: a minha fé acabou. Nunca mais você diga: eu não sei mais em quem crer. Sabe por quê? Porque você precisa crer em Deus. Você precisa crer no Filho de Deus, que morreu naquela cruz, no teu lugar, porque aquela cruz não era para Ele. Aquela cruz era para mim e para você. Mas Ele resolveu tomá-la em seus ombros, no meu e no teu lugar. E é por isso que hoje você está de pé. Mesmo que você esteja nesta noite enfermo, mesmo que você esteja nessa noite, não sei, passando por tantas lutas, eu digo a você: peça a Deus que a sua fé venha a aumentar. Peça a Deus que a tua fé venha a crescer. Amém? Que o Senhor Jesus abençoe a sua vida. Que o Senhor Jesus abençoe a tua casa. Em nome de Jesus. E nesta noite, eu quero te dizer: saia da zona de conforto. Porque aquele centurião saiu. Ele poderia muito bem estar na sua casa e pedir para alguém ir lá: vai procurar Jesus. Eu tenho servos. Ele tinha empregados que faziam aquilo que ele pedia, aquilo que ele ordenava. Mas ele não, ele preferiu sair. Ele mesmo foi. Então que você nesta noite saia da sua zona de conforto e procure a Jesus de Nazaré, porque Ele tem o melhor para você. Amém? Que o Senhor Jesus te abençoe. Que nesta noite você possa dormir em paz. Que nesta noite você possa dizer: Senhor, perdoa-me, porque eu deixei de acreditar. Que nesta noite você possa dizer: Senhor, a partir de hoje eu quero crer como aquele centurião creu. Amém? É que eu quero encerrar a minha palavra pedindo a Deus que Ele te console nesse tempo de luta, que Ele te conforte e aumente a tua fé a cada dia mais. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Que o Senhor Jesus te abençoe.